senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando o CC com o objetivo de desenvolver e fazer algumas aplicações sobre o binômio de Newton em relação à sua fórmula de termo geral. O ideal é que você dê uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executar essas 4 questões, bem como essa demonstraçãozinha aqui abaixo. Bem, senhores, uma pequena revisão. No estudo de desenvolvimento do binômio de Newton, nada mais binômio de Newton, trata-se de desenvolvimento de potência do tipo x mais y elevado a n. Se você tem x mais y elevado a 0, nada mais nada menos, senhores, isso equivale a 1, desde que x mais y seja diferente de 0. Se temos que x mais y elevado a 1, isso sempre vale quem? Qualquer base elevada a 1 equivale à própria base. Se temos x mais y ao quadrado, senhores, os velhos produtos notáveis equivale ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se temos x mais y ao cubo, senhores, aqui já vamos precisar de lembrar um detalhe. Nada mais, nada menos, podemos verificar que os coeficientes dos termos dos elementos do triângulo de Pascal são os coeficientes dos desenvolvimentos, ou seja, x mais y elevado a 0, senhores, é a linha 0 do triângulo de Pascal. Os coeficientes de x mais y a 1, senhores, nada mais, nada menos, é a linha, os coeficientes do desenvolvimento, vem ser a linha 1, que é o 1 do triângulo de Pascal. X mais y ao quadrado, senhores, é a linha 2 do triângulo de Pascal, formam esses desenvolvimentos, os coeficientes desse desenvolvimento. E, senhores, x mais y ao cubo, nós vamos pegar que linha, senhores? A linha 3 do triângulo de Pascal vem ser nada mais, nada menos os coeficientes desse desenvolvimento, sempre partindo para o desenvolvimento do binômio, sempre aparece como, em relação à primeiro termo do binômio, vamos ficando em queda, ou seja, os expoentes dessa base sempre ficam em declínio ou decrescentes, e o da base y, que é o segundo termo do binômio, em ordem crescente. No caso x mais y a 4, senhores, vamos ficar com a linha 4 como coeficientes, e pelo mesmo raciocínio, os termos de x decrescem, os expoentes de x decrescem, e os de y crescem, desde quem? De x igual a 4 até x elevado a 0, e aqui desde y elevado a 0 até y elevado a 4. Senhores, e assim vai. Linha 5 nos dá os coeficientes do x mais y a 5. Linha 6 nos fornece os coeficientes da linha do desenvolvimento da potência x mais y a 6. Senhores, então aí uma pequena revisão em relação ao triângulo de Pascal. Vamos aqui a termo geral, senhores. Se nós temos o binômio x mais a elevado a n, onde esse x, esse a e esse n são reais, ou seja, o x é o primeiro termo do binômio, o a é o segundo e o n é o expoente. Senhores, desenvolvendo esse binômio, nada mais, nada menos, nós temos duas maneiras de, digamos, representá-lo. Podemos representá-lo com a forma das combinações e podemos representá-lo pelos números binomiais de ordem n sobre a classe π. Então, senhores, sempre o desenvolvimento, partimos das combinações de n 0 a 0, então de n sobre 0, na condição dos expoentes de x decrescerem até 0, e os expoentes do segundo termo do binômio, que é o a no caso, vamos aumentar, ou vamos vê-lo sempre crescer, digamos, de 0 até o n. Então, senhores, é uma das maneiras de apresentarmos o binômio de Newton, que verificamos em termos dos expoentes na decrescente de x, que é o primeiro termo do binômio, e nos expoentes crescentes de a, que são o segundo termo do binômio. Senhores, e a fórmula do termo geral, nada mais, nada menos, podemos dizer que é combinações de NP, que multiplica x elevado a n menos p, vezes o a elevado a p. Ou então, na maneira binomial de ordem n sobre classe p, ou simplesmente n sobre p, vezes x elevado a n menos p, vezes a elevado a p, senhores. É considerado, então, a fórmula do termo geral do binômio de Newton. Senhores, vamos aqui a amostragem de que n sobre 0 mais n sobre 1 mais n sobre 2 até o mais n sobre n equivale a 2 elevado a n. Senhores, nada mais, nada menos, o somatório de n sobre 0 até n sobre n é nada mais, nada menos o teorema das linhas do triângulo de Pascal.
Então, como você faz? Vamos pegar aqui o binômio generalizado, por exemplo, x mais a elevado a n. Vamos ficar sempre com n sobre 0, que multiplica x elevado a n vezes a elevado a 0, mais n sobre 1, x elevado a n menos 1 vezes o a elevado a 1, e assim por diante, senhores. Ou seja, o expoente do x sempre é a condição da diferença n menos 0, que é o primeiro termo do binômio, e o expoente do segundo termo, nada mais, nada menos, é sempre o denominador de todos os números binomiais. Então, senhores, o que vamos fazer para chegar a mostrar? Vamos atribuir a x e a a valores 1. Então, senhores, se aplicando valores 1 em cima de a, de x e de a, vamos ficar com 1 n sobre 0, que multiplica 1 elevado a n menos 0, vezes 1 elevado a 0. Novamente aqui, n sobre 1, que multiplica x, 1 elevado a n menos 1, vezes 1. E assim por diante, senhores, até o final, que é o n sobre n, vezes 1 elevado a 0, vezes o 1 elevado a n. Senhores, todos esses termos equivalem a 1. Então, ficamos nada mais, nada menos, senhores, com 2 elevado a n, valendo quem? N sobre 0, mais n sobre 1, mais n sobre 2, etc. Até o n sobre n, que era justamente o que nós queríamos mostrar. Senhores, vamos aqui a problemas, aplicações de termo geral. Determinar o oitavo termo do desenvolvimento de 3x menos 2 elevado a n. Senhores, nesse caso do binômio, o binômio nós temos que n é o 11. O primeiro termo do binômio é o 3x. O segundo termo é o menos 2. O pedido do problema é o oitavo. Precisamos então do P, senhores, para aplicar termo geral, em uma das maneiras que você queira. Bom, para chegarmos então ao P, que se faz nesse caso? Se ele citou um determinado termo, nós, para matarmos o P, vamos tomar o generalizado, o índice generalizado P mais 1, e o índice citado, que é o 8. Então, senhores, fazendo que P mais 1 é igual a 8, temos o P valendo 7. Então, se temos o N, o primeiro termo, segundo termo e o valor do P, podemos aplicar termo geral, senhores, que substituindo então respectivamente o P por 7, o N por 11 e o X por 3x, que é o primeiro termo, e o segundo termo, que é o A, por menos 2, ficamos com a termo geral nessa dependência, senhores, que vai ficar valendo então 8, tem índice 8 igual, combinações de 11, 7 a 7, 3x elevado a 11 menos 7, que é o 4, vezes o menos 2 a 7. Senhores, dando uma arrumadazinha, calculando esse 11 sobre 7, combinações de 11, 7 a 7, vai nos fornecer o 330. E aqui ficamos a depender de 81 vezes x elevado a 4, e esse menos 2 a 7, senhores, nos fornece o menos 128. Multiplicando esse pessoal entre si, fornece então que o T índice 8 é o termo menos 3.421.440 x elevado a 4. Senhores, vamos ao segundo problema, determinar o coeficiente x a 11 no desenvolvimento desse termo. Então, em primeiro lugar, vamos arrancar o que pudermos aqui do binômio. O n, que é o expoente, é 10, o primeiro termo, que é o x ao quadrado. O segundo termo, olha lá, menos 1 sobre x, podemos trabalhar com ele valendo menos x elevado a menos 1. O P é problema. Senhores, ele citou o pedido problema, é coeficiente de x a 11. Então, aplicando a termo geral, não temos condição de matar esse P, ele vai morrer no final. Então, vamos aplicar o que se tem. Então, tem esse P mais 1, vai ficando combinações de 10P a P, x elevado a 2, que é o primeiro termo, elevado a 10 menos P, que multiplica o valor do A, que é o segundo termo, menos x elevado a menos 1 elevado a P. Senhores, dando uma arrumadinha, ficamos com 2, em termos do expoente de x, 20 menos 2P, menos x elevado a menos 1. Esse menos aqui, vamos trabalhar com ele valendo menos 1, coeficiente x elevado a P, e x elevado a menos P. Senhores, em relação a x, nós temos aqui um produto de potência mesma base. Vamos executar isso e repetir o resto. Então, ficamos com menos 1 elevado a combinação de 10P a P, menos 1 elevado a P, e esse produto de potência vai nos fornecer 20 elevado a quem? A menos 3P. Então, senhores, chegou a hora do x. Para isso, vamos igualar essas duas bases citadas, o pedido, que é o x, coeficiente x a 11, e em termos do generalizado aqui na termo geral.
Então ficamos com a condição de igualdade, dá para cancelar essas bases, e aqui, senhores, tranquilamente chegamos ao P valendo 3. Se o P é 3, chegamos então ao final do problema, é só substituir na termo geral P por 3. Então, senhores, no caso tem um K, mas significa P, senhores, desculpem aí. Vamos ficar então com combinações de 10, 3 a T de P mais 1 é igual a combinações de 10, 3 a 3, menos 1 elevado a 3, que é o valor do P, x elevado a 20 menos 3 vezes 3. Senhores, dando uma arrumadinha nessa contarada aqui, ficamos com o T índice 4, é o menos 120 vezes x elevado a 11, como interessa apenas o coeficiente, é o menos 120. Senhores, vamos aqui ao nosso segundo problema. Ficamos então com desenvolvimento desse termo ordenado segundo as potências crescente de x. Então, senhores, vamos aqui ter que fazer um detalhe. Para ser crescente de x, como a base x está no primeiro termo, vamos fazer aqui uma pequena permuta para fazer justamente o pedido do problema, senão ficar decrescente, tem que dar o mesmo. Bom, mas aqui vamos ficando com o primeiro, o n valendo 6, o primeiro termo é o y, o segundo termo é o 2x, e o valor do P encrencou. Então vamos para cima do termo geral, essa aqui. Para o cálculo do P, senhores, se ele citou que é termo médio, para você chegar ao P bem prático, é só você tomar o P valendo o n sobre 2, no nosso caso o 6 sobre 2, que nos fornece 3. Pronto, temos todo mundo, usando a termo geral, ficamos com T índice 3 mais 1 igual, combinações de 6, 3 a 3, y, que é o primeiro termo, elevado a 6 menos 3, e o 2x, que é o segundo, elevado a 3. Senhores, dando uma arrumadinha, ficamos a depender desse produto. Chegamos então ao T índice 4 valendo 160x ao cubo vezes y ao cubo, que nos fornece a opção C. Senhores, vamos aqui a mais uma. Coeficiente do termo independente. É praticamente uma repetição do anterior, está aí os dados arrancados do problema. Termo independente, trabalhamos com x elevado a 0, senhores. Aplicação termo geral, novamente o velho quem é quem em cima dela. Ficamos a depender então do resumo para o cálculo do P. Para isso, vamos tomar a redução do termo geral a uma única base em x, em termos dos expoentes 20. Ficamos com 20 menos o 10P igual a 0. Senhores, tirando o valor do P, chegamos o P a 2. Substituindo na termo geral, pegamos então, senhores, com essas continhas, a opção C. 45 vezes 4x a 0, chegamos a 180, em termos de alternativas, é a alternativa C. Bem, senhores, no mais, valeu, bons estudos e até a próxima.